Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nesta edição vamos até Castro Laboreiro, bem no norte de Portugal continental. Vamos conhecer o que levou aquelas gentes a adotar uma rotina particular de mudar de casa a meio do ano. Um hábito, uma nómada, que levou durante muitos anos os habitantes de Castro Laboreiro a trocar de habitação. Antes do Natal e antes da Páscoa, trocavam sucessivamente residências a que chamamos brandas inverneiras, e daí o título deste livro que trazemos hoje a debate, e vamos conhecer a fundo este costume que está à beira da extinção, perceber também porquê que já são restos um pouco os hábitos destes. Para a conversa com a autora do livro, Luísa Pinto, jornalista, que tem trabalhado muito estas questões também do território e do despovoamento, e Álvaro Domingos, geógrafo, professor da Universidade do Porto, e neste caso, é preciso dizê-lo, um homem de Melgaço, concelho a que pertence Castro Laboreiro. Vamos à conversa nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Bem-vindos à distância, Luísa e Álvaro. Obrigado pela vossa disponibilidade. Luísa, vamos ter que explicar às pessoas o que são as brandas inverneiras, nomeadamente se o Portugal está todo deitado no litoral, quase, são muito poucos certamente aqueles que conhecem esta realidade. Portanto, vamos fazer estas apresentações e levar os ouvintes até Castro Laboreiro. Vou tentar ajudar e a Luísa vai-me corrigindo, está bem? Combinado. Vamos fazer assim. Então, as brandas são aldeias que estão nos lugares mais altos da serra, e as inverneiras onde a população passava no fundo o inverno, não é? E faziam mudanças ao longo do ano, pelo que a Luísa nos conta. A consoada era passada na casa de baixo, a Páscoa já lá na branda. Depois há aqui muitos pormenores, há várias mudas ao longo do ano, pequenas mudas que também estão explicadas. Mas, Luísa, isto vem desde quando? Desde quando é que há este hábito? E já agora, se há ainda alguém que tenha este hábito em Castro Laboreiro? Pois, eu não sei quando é que começou, eu creio que vem de tempos imemoriais, desde que vai havendo povoamento nesta zona de montanha. A questão das brandas eu creio que existe já também noutras serras e noutras montanhas de Portugal. Vai-se conhecendo que os pastores, quando necessitavam de apacentar o gado e subir à serra para passarem o verão, para eles continuarem a ter pasto, a terem sustento, mudavam-se os pastores e passavam lá longas temporadas, nomeadamente na Serra da Estrela, por exemplo. No caso da Serra da Peneda e desta forma de povoamento particular, vamos dizer assim, eu creio que é o único sítio do país onde há inverneiras. Tem a ver sempre com uma habituação às questões climatéricas, não é? Era uma povoação eminentemente rural que necessitava de alimentar o seu gado ao longo de todo o ano, e naquela zona da Serra da Peneda, que fica ali na Raia, bem encostadinho no norte de Portugal, ou é um planalto acima dos 1100 metros de altitude, o inverno era muito agreste. Então desciam e tinham uma segunda habitação, vamos dizer assim, ao longo do vale do Rio Laboreiro, para poderem passar o inverno e estarem dessa forma mais protegidos, daí as inverneiras. Mudavam-se também pelos animais, ou seja, a questão dos animais que falou no caso da Serra da Estrela, aplica-se também a Castro Laboreiro? Pelo que eu percebi, é ainda por causa dos animais que essas mudanças continuam a ser feitas. Foram elas que obrigavam a estas mudanças, e são elas que assim continuam, para as poucas mulheres que ainda continuam a fazer neste São momento. Poucas, não é? Sim, e serão cada vez menos. O livro fala em 6, mas isto se calhar entre a publicação do livro e a realidade talvez até seja menos, ou não? Na verdade, entre a reportagem e a publicação do livro já eram menos, e agora também se calhar menos continuam a ser. Na altura em que eu fiz a reportagem, acompanhei de facto a mudança de 5 pessoas, falo em 6, mas pronto, 2 delas estavam acabadas. Eram basicamente 3 famílias que faziam essa mudança, que passavam da casa na branda e passavam o inverno na inverneira. Iam desciam para a inverneira para passar o Natal, e depois, quando se aproximava a Páscoa, voltavam a subir. E porquê que ainda o faziam? Falaram-me sempre dos animais, por ainda terem os animais, e porque diziam que o verão, o inverno no Planalto é muito agreste, não é impossível os animais, há menos pasto, e então desciam para as inverneiras para estarem mais protegidos e continuarem a
a ter pasto para os animais. Como há cada vez menos animais e também, na verdade, já não há os invernos agrestes e agressivos que havia antigamente. Sim. Antigamente a população ficava completamente isolada porque era impossível passar por causa dos nevões. Fortes nevões, não é? E esses nevões também deixaram de acontecer, portanto justificava-se cada vez menos. Há uma curiosidade, por exemplo, uma das pessoas que eu acompanhei, a Dona Raquelinda, que tinha 3 vaquinhas cachenas, que passava o verão na Branda e descia no inverno para a Inverneira. Na Branda tinha um vizinho, na Inverneira tinha outro. Estamos sempre a falar de aldeias espalhadas pela Serra da Peneda e que têm muito pouca população. Sim. A Dona Raquelinda desceu para a Inverneira e dizia-me que tinha medo, tinha o marido acamado e começava a ser muito difícil toda aquela logística de descer com os animais, descer com o marido. Estava preocupada porque o marido, como estava doente, tinha que chegar a casa e a casa estar minimamente aquecida, portanto ela andava muito preocupada com toda aquela logística e dizia assim muito comovida que tinha pena se deixasse de poder subir. Ela ia para a Inverneira como ia todos os anos, porque era lá que sempre passava o Natal, mas tinha expectativa de voltar a subir para a Branda. Já falei com ela depois disso e isso não voltou a acontecer, deixou de ter condições para isso, claro. Capacidade física. Álvaro Domingos, desde quando é que existe este costume? Tem ideia? Olá, boa tarde. Desde tempos imemoriais. Nós estamos muito habituados a que as chamadas sociedades camponesas são sociedades sem tempo. As pessoas diziam dantes, ou diziam antigamente. Não há propriamente uma historicidade semelhante à historicidade que é usada para outras questões. Agora, o que é verdade e que nos pode ajudar a pensar esta questão, primeiro, não se trata... Nómada é um conceito, uma palavra que é desajustada para este fenómeno, tal como a transumância. Porque a transumância é qualquer coisa que tem que ver com a circulação dos rebanhos e envolve o rebanho, obviamente, e o pastor, ou as pessoas encarregues da logística do rebanho. Enquanto que em Castro Laboreiro, quando este sistema existia, nós estamos a falar de tudo, incluindo o que hoje chamaríamos o trem de cozinha, que em tempos passados seria uma coisa muito sumária, um pote, meia dúzia de objetos, mas literalmente tudo isto carregava um carro de bois e era a família toda que ia. E daí o caráter original deste modo de ocupação do território. E as razões? Sempre agrícolas? As razões sempre... climáticas? É uma coisa que caracteriza muito a pré-modernidade, coisas que já não existem hoje, felizmente, e as culturas tradicionais. É aquilo que se chama a economia da escassez. Para quem não conhece, as serranias de Castro e da Peneda são áreas, como a Luísa já disse, com um clima de extremos, muito áspero, com invernos frios, e a vida é possível em situações mais abrigadas, nos vales. Há um lugar em Castro Laboreiro especialmente curioso, que é o Ribeiro de Baixo, que está a uma cota já que permite a produção de vinho, por exemplo, que é uma coisa muito rara em Castro Laboreiro. Mas o normal era que, num ambiente tão repulsivo, digamos, para se conseguir viver, e a vida era duríssima em Castro Laboreiro, inclusivamente era preciso fazer isto, não é? Mudar de lugar e aproveitar as pastagens de verão e até algumas culturas. Ainda me lembro do meu pai falar nos barbeitos, que eram terrenos de mato lá em cima na Branda, que eram desbravados para fazer centeio, por exemplo. Os caçadores das perdizes adoravam, porque o centeio chamava as perdizes. E, portanto, eram os rebanhos e a vezeira, portanto, o rebanho comum, eram as vacas, menos, mas também eram outras produções agrícolas que eram importantes, como era o caso da horta, por exemplo, não é? A horta era fundamental no equilíbrio destas economias que viviam muito daquilo que se produzia. Claro. A circulação de dinheiro era muito escassa, não é? Foi muito escassa, e por isso aquilo que caracteriza Castro Laboreiro hoje em dia é a migração massiva.
Mas se cruzarmos este hábito com as movimentações de população, nos últimos 100 anos não escaparam à tendência que o país viveu. Portanto, houve uma forte imigração em meados do século XX. Já existia no século XIX. Antes, a imigração? Claro, porque nós às vezes temos uma ideia muito romântica que algures haveria umas comunidades que viviam no paraíso daquilo que a terra dava, etc. É de facto um romance muito grande que vem sobretudo do século XIX, da literatura, de uma certa etnografia não muito objetiva, quero dizer, e uma certa romantização da vida rural como se fosse um mundo perfeito, não é? Em paz com os deuses, com a natureza, com a terra. Ainda existe muito isso, e são raras as vezes, falo sobretudo do lado da investigação científica, são raras as vezes em que realmente se fala daquilo que existe. Há bocado falava com a Luísa lá abaixo no café, comentando assim, o que eu gosto em Castro é desta mistura entre a realidade e a ficção. Castro é extremamente ficcionada, por causa desse passado excepcional, por nos anos 50 ainda ter casas cobertas de colmo. Eu ainda me lembro de ir a casas de amigos meus de Castro Laboreiro e olhar para cima, para o teto, e o teto brilhar e parecia verniz. Mas esse romantizar... E a pessoa dizia-me, não é verniz, não, são décadas de fumo. Porque o frio era tanto que as casas não podiam ter muitas aberturas. Fez parte de alguma narrativa oficial também? Com certeza. Então, no tempo salazarento, a estetização e a romantização da vida rural era um prato obrigatório. Os camponeses eram felizes, cantavam quando trabalhavam, respeitavam Deus, a autoridade, que é uma récita que a gente encontra desde os livros da escola primária à propaganda do SNI, do Serviço da Propaganda, ou ao cinema e à revista de teatro que dava uma ideia completamente desfocada daquilo que era a miséria nacional. Mas antes houve um momento em que o wolframio e outras atividades... O wolframio é uma coisa pontual da Segunda Guerra, não é? Mas a população seria que 2.000 pessoas, pelos cálculos que eu vejo aqui do livro da Luísa. Na altura, dizem que sim. Na altura, sim. E depois recuou para 500 e nunca mais recuperou. Não, agora são menos que isso, sim. Menos que isso, claro. Sim, qualquer dia são 5, não é? Certo. E, portanto, não há que embarcar em teses catastrofistas sobre o esvaziamento. O que é preciso pensar é na qualidade de vida, na dignidade das pessoas, no facto de haver conforto, oportunidades de trabalho, etc., claro. Não é? Já vamos mais à frente. Luísa, há quem gostasse mais da Inverneira do que da Branda, ou não? É engraçado porque eu fui falar, este livro é construído, é uma reportagem, é construído através de contacto com 6, 7 pessoas sinalizadas que me contaram um bocadinho da sua história. O livro conta o presente, mas vai muitas vezes a esse passado e fala destas questões que o Álvaro aqui trouxe também. Por exemplo, a Dona Isalina, que eu acho que é uma das personagens principais deste livro, que não é ficcionada, pronto, é real. Sim. Mas ela traz-nos todas essas memórias também de um passado muito difícil, né? Da mãe que teve filhos de trás das pedras, né? Era um filho, sabe-se lá de que pai, que teve que os criar sozinha, que passou muita fome, e que era uma vida muito difícil. E a forma como esta população encarava essas mudanças, as mudas, como eles chamavam, eram dias de festa para eles, porque finalmente iam ver os vizinhos que já não viam há um ano atrás, porque cada branda, os habitantes de uma branda mudavam-se para determinada inverneira. E era assim todos os anos, era a forma de eles se encontrarem. E nessa altura de que o Álvaro estava a falar e mostraram-me, não tanto fotografias que eles não as tinham, mas relatos, não é? Mais ou menos vívidos de como eram essas procissões, né? Nessa altura, esses dias de festa, é que de facto mudavam tudo, as cadeiras, o cão, o gato, as panelas, às vezes até a porta de casa. As casas eram extremamente pobres, como estava a dizer o Álvaro, não tinham conforto nenhum. Hoje em dia já não é assim, continua a haver a Casa da Branda. Eu conheci
2 ou 3 casas de um lado e do outro destas pessoas, e elas são praticamente iguais. A questão a Isalina gostava da Inverneira. Parece que me ajeito melhor a estar lá, foi o que ela lhe disse. Porque foi onde ela nasceu, é onde ainda tem uma irmã, e depois há estas teimosias. Ela gosta de dizer que é uma teimosia, e pronto, continuam a fazer as mudanças enquanto ela for viva. A filha já lhe prometeu, mas esse é um daqueles casos que eu acho que quando a dona Isalina falecer, de facto não faz sentido continuar com esta logística, porque se virmos bem, também o que se pode ver na reportagem, nem sequer estamos a falar de uma distância, e hoje em dia há carros, não é? A Leonor tem carro, tem uma carrinha, não estamos a falar sequer de uma grande distância, já não é a precisão que era antigamente, em que os carros de bois a chiar, a levar tudo pela estrada abaixo, que não havia estrada, eram caminhos de cabras. Havia festa mesmo, os vizinhos à espera, havia baile, jogava-se às cartas. Jogava-se às cartas. Estou a citar o livro. E pelos vistos arranjavam-se casamentos também. Sim? Sim, pelos vistos. A Isalina conheceu o marido numa dessas alturas. Pronto, e não havia rivalidades, então? Às vezes há entre povoações. Havia muitas rivalidades. Havia? Isso, então. Não sei se é ficção. Se calhar sabe mais alguma coisa sobre isso. Não sei se é ficção, mas havia os moradores da margem esquerda do Laboreiro e da margem direita do Laboreiro. Eram os gorriões e os troitinhas. E os camarros. Os troitinhas eram os da vila. E normalmente um gorrião não casava com um camarro. Aquilo havia como se fosse ali, como se o Laboreiro também fosse uma fronteira. Pronto, são histórias que se contam, e eu tentei explorar isso também com as pessoas que falei. Na verdade, os camarros estavam casados com camarros e os gorriões com gorriões. Mas dizem-me que agora já não há essas rivalidades. Não há, Álvaro Domingos? Tem também memória destes tempos? Sim, elas estão muito diluídas, porque não podemos ser anacrónicos, isto é, pensarmos hoje o que é Castro Laboreiro sem o que aconteceu nas últimas décadas, que foi uma imigração massiva, com um destino sobretudo em França, e acontece uma desestruturação completa daquilo que era a inscrição geográfica das antigas chamadas comunidades rurais. Se nós lermos Jorge Dias, Vilarinho das Furnas, uma aldeia comunitária, temos aí o retrato robô, se quiser, do que eram estas formas de vida e de povoamento pré-modernas, e com persistência muito grande de traços de comunitarismo. E o comunitarismo não tem um lado só cor-de-rosa, da entreajuda e tal, tem um outro lado, que é o lado de não tolerar a diferença, ter regras éticas perfeitamente claras, fosse para casar, fosse para cultivar a terra, fosse para gerir o forno do povo. Mas eu na Branda tenho um comportamento diferente na Inverneira, é isso? Não, as pessoas são as mesmas. É isso? E acontece é que muitas brandas e inverneiras eram fixas. A branda X era da inverneira Y, e noutros casos havia pessoas de origens distintas que se encontravam na mesma branda. E, portanto, daí essa oportunidade de convívio, de estar mais tempo presente com outras pessoas com que habitualmente não se estava. Agora, temos que distinguir muito bem o que era isto antes do processo de imigração e o que é hoje. Porque hoje em dia, quer as brandas, quer as inverneiras, basicamente estão vazias. O pouco que existe de população permanentemente a residir em Castro está na vila. E se compararmos com a população flutuante que está a algures em França, no Canadá, nos Estados Unidos, em Braga, no Porto, em Lisboa, etc., estamos a falar de uma minoria. A maior parte de Castro Laboreiro está espalhado por esse mundo, porque as hipóteses que havia de vida em Castro eram muito reduzidas, não é? E, portanto, aconteceu em Castro Laboreiro o que aconteceu a 2/3 de Portugal, e o que continua a acontecer, porque isso continua, que é preciso organizar a vida, é preciso resolver coisas, portanto imigramos. Mas há uma exploração de turismo também a ganhar peso. Eu diria que há uma moda. Uma moda? Uma moda que, se quiser, numa versão mais industrializada, são as aldeias de xisto.
Não sei se... Não é suficiente para garantir uma economia, algo que possa voltar a um movimento comunitário como existiu? Não, de forma nenhuma. São outros tempos, não é? Creio que o Álvaro também quer dizer é que, assim como nas aldeias de xisto já não tem muitos habitantes, já é um sítio para as pessoas irem passar um fim de semana, Mas, as pessoas claro, da cidade que vão conhecer a vida. É um parque temático, não é? A palavra mais estranha que existe a este respeito é a palavra autenticidade. Mas é tudo autêntico. Este estudo é autêntico. As aldeias de xisto são uma Disneylândia. Pronto, um fake, não é? Um verdadeiro falso. É como ir ao museu e consegue-se ver como é que era... Mas podes fazer mais coisas, não é? Sim. Podes ir fazer rafting, podes ir fazer... Claro, fazer outro tipo de atividades. Claro. Mas isso significa levar as pessoas a essas localizações? Eu acho que essa economia do turismo não é assim tão interessante do ponto de vista da fixação de emprego. É preciso ver que este tipo de turismo reage muito à questão sazonal. Sim. Não cria postos de trabalho assim muito interessantes, a não ser para fazer a manutenção de uma casa e lavar a roupa de cama, etc. Portanto, não estamos a falar de forma nenhuma numa economia de substituição que diga assim, bom, vamos ter uma espécie de repovoamento. Esquece, isso era no tempo do Dom Sancho I, o povoador. O mundo hoje é outro e, portanto, o que nós temos é esta produção de imaginário sobre Castro Laboreiro e outras terras ditas remotas. Sim, é uma espécie de magificação dos lugares. E depois a conversão disso para utilizadores completamente diferentes, que não são os castejos. E a Luísa tem um exemplo chapado disso com um casal de pintores, de artistas, sim, que se mudaram para Castro, não sei, à procura de qualquer coisa que... Paz e tranquilidade. Eles disseram que era paz e tranquilidade, pronto, para poder... Que é uma coisa que eu consigo com muita facilidade na minha sala. Bom, mas naquele ele sendo um pintor, não? Sim, diz que fica inspirado com a natureza, claro, nesse aspecto é exuberante. A natureza é essa palavra, não é? Sim. Essa palavra tão estranha. Nós estamos carregados, Álvaro, de capas até de revistas a sublinhar essas mudanças para o campo, famílias que de repente saem para o campo. Isto não podia acontecer ali em Castro? Não, eu acho que isso devia ser interpretado por um psicólogo. Então? É uma espécie de, diria o Freud, de mau luto por um mundo perdido. A ruralidade normalmente é apresentada em Portugal como um mundo perdido. E qualquer coisa que correspondeu a um tempo de ouro, o que é profundamente paradoxal, dado as condições de vida tão duras e a pobreza que caracterizava esse país rural que quando pôde emigrou maciçamente. E então, como antídoto para lidar com essa fantasmagoria, o Albertino Gonçalves, o sociólogo da Universidade do Minho, usa a expressão do presente ausente. Ou seja, daquela coisa que ao mesmo tempo está e não está. Não está cá ninguém. Mas estão estas casas, estão estas ruínas, está este cão de Castro Laboreiro, está esta cultura imaterial. Estão pessoas que musealizam ou cuidam das memórias, ainda bem que cuidam. Quando a questão fica complicada é quando se faz disto uma espécie de doença, não é? Manter a todo o transe esta situação. Nós, apesar de tudo, temos que ter uma ideia do que é a realidade e não andar em fantasias, não é? Basta consultar as estatísticas e perceber que há regiões em Portugal que estão em perda populacional há 50 anos. Mas aí só o abandono total, mesmo. Inclusivamente em regiões onde a economia está pujante como nunca esteve. Vê o caso, por exemplo, do Douro Vinheteiro. Nunca houve tanto vinho, nunca se falou tanto de vinho, nunca se pagou tão bem o vinho. E o Douro Vinheteiro continua a perder população desde há 40 anos. Porquê? Porque esta economia não enraiza mão de obra. Usa mão de obra sazonal, em muitos casos, vinda do Nepal e de outros lugares, não é? E, portanto, nós temos que, de uma vez por todas, entender que essa coisa da ruralidade provavelmente é uma palavra que já não faz muito sentido. E que é preciso perceber quais são as circunstâncias, de que forma é que se vive. Em Castro, dizia a Luísa, estávamos há bocado a comentar, tu encontras com muita facilidade uma espécie de população flutuante. Sim, então está aqui.
Sim, estou, mas o meu filho está a algures, em França, em Braga, ou em Braga ou na Alemanha. Sim, e vai ficar aqui até ao fim do mês? Não sei. Olha, e o Natal? Se calhar vou para os meus netos. E a sua nora? A minha nora é alemã, ou é francesa, ou é... As pessoas pensam que houve um ciclo de imigração e depois que houve um contraciclo de retorno, e não se lhes passa pela cabeça aquilo que é evidente, que é quando alguém imigra e depois consegue estabilidade suficiente na vida para o resto da família ir, os filhos estudam lá, os filhos casam lá e, portanto, aquilo que era o chamado ciclo migratório transforma-se numa coisa muito mais complexa. E nós não sabemos nada sobre este Portugal que vive a algures e que conserva, ou não, vínculos de relação com a origem, com a terra da origem dos seus pais ou dos seus avós. E este assunto é um assunto magnífico para ser estudado cá em Portugal. Sim. E não se estuda, não. Luísa, vê-se em agosto de vez em quando, não é? A ligação que essa população flutuante ainda tem com a terra. Aí está na linha de outras terras do interior, onde o agosto é diferente de todos os outros meses, é isso? Sim. Em Castro Laboreiro também é assim? Também é assim. No Algarve também. Sim, é verdade, também no Algarve. Se queremos ir por aí, é verdade. Mas Álvaro, vê algum modelo que pudesse ser diferente, aplicado em Portugal, ou até que pudéssemos olhar para outro, ou não? Não, eu não pensei em modelos. Não? Não. Não vale a pena pensar. O meu pensamento é analítico, tentar perceber as coisas. Não tenho receitas e muito menos imposições. Estava muito longe, todos nós, de imaginar o que é que seria o Alentejo do Alqueva. Muito longe. Ou que seriam metamorfoses como aquela que eu falei há bocado do ouro vinheteiro. Para lhe aplicar uma palavra difícil que se usa muito nas ciências sociais, nós chamamos a isto desruralização. Ou seja, como é que se dá o processo de desconstrução da velha economia rural pré-moderna. E depois, se virmos o que é que acontece a seguir, não podia ser mais contrastado. O Algarve faz uma trajetória radical entre o fim daquela agricultura pobre do barrocal, da amêndoa, do azeite, da alfarroba, assim, um bocado de pesca depois mais próximo da costa, algumas áreas mais regadas no litoral com os seus laranjais e tal, mas coisa pouca. E desconstrói-se essa economia e entra em peso a economia turística. E a economia turística alimentada de muitas maneiras, não é? Sim. Desde a pessoa que vai lá passar um fim de semana até aos resorts de luxo, para onde vêm os nórdicos ou o que quer que seja. E, portanto, está a falar com um geógrafo, não é? Porque isto é uma doença profissional. E, portanto, o país é um mosaico de situações impressionantes e muito interessantes. E depois, em vez de se estudar isto, usam-se palavras que reduzem tudo a uma suposta homogeneidade, como aquela... E há bocado usou, isso é o interior. Uhum. E o que é o interior? É Madrid, que está no interior da Península Ibérica? Uhum. E eu digo sempre aos meus alunos que o contrário do interior é o exterior. E essa é que é a questão pouco estudada, que é, depois do ciclo de ir em massa para o exterior e da desconstrução dessa ruralidade pré-moderna, o que é que veio a seguir? Porque em Portugal é como se a história tivesse acelerado, entretanto acaba a ditadura, há uma revolução, há uma adesão à União Europeia e há investimento massivo do Estado. Por exemplo, nas sedes dos concelhos, onde não havia ensino público, não havia eletricidade, não havia bibliotecas, não havia piscina, não havia escola pública, etc. E esse investimento faz-se com a melhor das intenções, dizer, finalmente, vamos ter condições de conforto e vamos ter condições para enraizar gente, para encontrar oportunidades de emprego, mas quando esse investimento vem, já vem a contraciclo, porque o processo de esvaziamento já não tinha retorno. E é imparável, aparentemente. Com certeza. Mas é impossível também haver uma economia sem o mundo rural, não é? Agora o que será preciso... É verdade, temos que continuar a ter batatas para pôr na panela. Eu não sei de onde vêm as batatas. O problema é que eu não chamo rural a um produtor de vinho do Porto. Sim. Ou a um empresário do Alqueva. Não consigo usar essa palavra. Eles são gestores, sim. Eles são agrónomos, têm uma cultura tecnocientífica em que a palavra rural não entra. Vamos tirar o rural, mas teremos sempre falado de produtos. Produção agrícola. Produção agrícola, certo. Que está globalizada, sim. Como tudo, não é? Sim. As framboesas do Alentejo Litoral vão para o norte da Europa,
o investimento desde a amêndoa ao azeite na zona do Alqueva, sabe-se lá para onde vai, não é? Porque nós temos ainda uma visão muito romântica da agricultura, os nossos porquinhos, as nossas galinhas, a nossa hortinha, o nosso milho, etc. Há que tempos que isso estourou, não é? E, portanto, nós se vamos ao supermercado, se abrimos o nosso frigorífico, a nossa despensa, basta ler os rótulos e ver de onde é que a comida vem, de onde é que ela é originária, e temos o mundo todo na nossa frente. Luísa, voltando aqui a alguns exemplos interessantes do livro, não podemos contá-lo, mas acho que vale a pena abrir o apetite. Como é que foi o confinamento nesta realidade tão única de Castro Laboreiro? As pessoas ficaram só na Branda, só na Inverneira? Imagino que foram momentos terríveis. Eu acho que esta é uma população que sempre viveu isolada e que se isola, né, desde tempos imemoriais. Quando não havia estradas nem acessibilidades para o Planalto, né, estavam habituados a ficar isolados e sozinhos. E é também uma população um pouco muito envelhecida e também muito dada ao pessimismo. Eu tive alguma dificuldade em aproximar-me de algumas destas pessoas, porque a pandemia parecia que era o fim do mundo, sabia-se lá o que é que aí vinha. O livro termina com umas quadras feitas pela Dona Isalina, não é? Feita poeta popular, mas que revela bem o pânico que as pessoas sentiam desta novidade, deste inimigo que mata sem mostrar as armas e que podia estar em todo lado. Então, se eram pessoas normalmente desconfiadas, como me diziam, após a pandemia, pior ficou. Portanto, eu imagino que foi um momento vivido de uma forma muito, muito dramática. Eu também acho que eles são um bocado dados ao dramatismo, os castrejos. São muitas gerações de lutar pela vida, não é? Isso. E ao mesmo tempo, eu diria até de estigmatização negativa. Eu ainda me lembro das pessoas da Ribeira. No Minho há esta distinção entre a Ribeira e o Monte. A Ribeira vai mais ou menos até aos 400 metros, é o lugar da policultura, do vinho, desde os vinhos excepcionais, como é o Alvarinho, até outros, da agricultura diversa, do milho, etc. À medida que se vai subindo em altitude, a paleta é cada vez mais estreita e os solos são cada vez mais complicados, tirando alguns lameiros, e o melhor lameiro da Serra da Peneda foi transformado em parque natural ainda no tempo do Marcelo Caetano. Um disparate total, não é? Como é que dialoga com os conservacionistas, Álvaro Eu, Domingos? muito mal. Desse ponto de vista? Muito mal. Muito mal, porque eu não é por ser melgacense, mas tenho mais veia de etnólogo e de antropólogo do que de ter uma leitura que o motor da questão é a lógica dos chamados ecossistemas naturais. Isso era se os humanos não estivessem cá no planeta. Agora, como estão em cada vez maior número e têm a consciência pesada porque dizem que o planeta que vai estourar, o planeta está-se marimbando para o assunto, já estourou várias vezes, mas arranjaram esta relação muito problemática com a dita natureza, que ora é uma entidade benéfica, como se fosse uma deusa da fertilidade e da abundância, ora é um demónio terrível, que solta vulcões e furacões e não sei o que mais, e portanto estamos nesta. Luísa, outra questão, mulheres, só praticamente ouvi mulheres, não é, neste relato? Isso é mesmo isso também é fruto como foi o Álvaro Domingos que disse que o primeiro autocarro que saiu de Portugal para a França foi lá de Melgaço e de Castro. De facto, deve ter sido dos primeiros sítios onde houve essa onda de imigração massiva, e as mulheres ficaram e os homens iam. Não havia homens para os funerais. Não havia homens para os funerais. Havia um impedimento cultural das mulheres pegarem na urna. E então em Castro Laboreiro acontecia isso tudo. E depois a suposta elite olhava para Castro de uma forma esquisita e dizia que eram os da Boca Negra. A relação entre Melgaço e Castro não é assim tão simples? Não é simples. Não é nada simples. Não é? Castro Laboreiro foi município até à Reforma Liberal. E portanto... é mais com os galegos. E cioso das suas características culturais. Incluindo o dialeto, não é? Sim, incluindo o modo de falar, o dialeto, incluindo coisas que são dali, como o cão de Castro, que o antigo regime também mitificou. Eu era muito pequeno e veio lá o Américo Tomás
inaugurar uma estrada que não existia antes e ir a um concurso de cães. Cão de Castro Laboreiro? Cão de Castro, sim, que agora tem um pedigree mais que afinado, não é? Certo. E então, eu lembro-me, e partilhamos ontem um artigo da Ilustração Portuguesa de 1911, com coisas que são curiosas. A descrição de um jornalista de Berlim, germânico. Germânico, sim, que o regime republicano acabava de instaurar, pensava que era um espião. E que andou para aí à solta com uma máquina fotográfica e que oscilava entre dizer estes vivem como animais, estava-se a referir à Peneda, ou então espantava-se porque chegou a Castro e havia 2 fábricas de chocolate. E afinal, a terra que era isolada e não sei o que, tinha uma fábrica de chocolate. E depois aquilo era facílimo de perceber para quem conhece Portugal, tinha que ver com a imigração para o Brasil. Pois. Afinal, os castejos não viviam em nenhuma redoma, não é? E eles, nas migrações internas também, porque eram conhecidos como sendo os pedreiros preferidos para fazer muros no Douro, a quem chamavam galegos por causa da sua pronúncia esquisita. E então é uma terra fantástica, Castro Laboreiro, pela capacidade, e a Luísa também trabalha esse lado, o imaginário, o encantamento, a magificação. Não tem nada a ver com a realidade, mas é tão importante como a realidade. E o encontrar essa magia dos lugares, porque os lugares são aquilo que nós vemos, não é? Se nos organizarem uma magia em torno do lugar, até lugares bem banais passam a ser lugares extraordinários. O que me leva às 2 perguntas finais, Luísa. E os Rostos da Aldeia, o seu projeto jornalístico, é para contar estas histórias? É também para contar estas histórias. É como eu agora tenho gostado de passar o meu tempo como jornalista, é andar por essas aldeias e ver quem é que lá está e a fazer o quê. E Álvaro, e o projeto Quem Somos os que aqui estamos? Para que serve? A Luísa já acabou de dizer. Portanto, o trabalho que a gente faz com os Ao Norte, por alturas do festival do MDoc, de Cinema Documental de Melgaço, que também é uma história bem bonita, não é? O programador de cinema do Centro Pompidou, um homem da cinefilia europeia ligado ao Festival de Cannes, aos Caia do Cinema, etc. Um dia conhece um melgacense em Paris e encanta-se da terra e deixa o seu legado todo em Melgaço. E então, esse projeto que se chama Quem Somos os que Aqui Estamos conta com a colaboração assídua do Daniel Maciel, do antropólogo, do João Gigante, do fotógrafo, do Albertino Gonçalves, sociólogo, de mim, do trabalho incansável dos Ao Norte. É para documentar o que se passa ali, na verdade, como diz o título. Eu para dar assim um exemplo muito rápido, lembro-me de uma vez o Daniel que vai para lá morar, para as freguesias que a gente escolhe naquele ano, para a freguesia que a gente escolhe, e literalmente mete-se na casa das pessoas. E lembro-me de estarmos numa situação de entrevista em que a questão eram as fotografias de casamentos. Porque a fotografia de casamento apanha um universo que está para lá do núcleo familiar e a metodologia era muito fácil. Quem é este, quem é este, quem é este, quem é este, onde é que está? Nós precisávamos do mapa do mundo para fazer a geografia, para fazer a geografia das fotografias de casamento. Sim. E portanto queremos quebrar esta ideia muito congelada no passado do que era o tal país arcaico, para falarmos das coisas de hoje. E perceber quantas coisas é que se misturam. Nós vivemos, como se diz, num mundo global, é completamente verdade. E a manifestação desse global, quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista económico, do que quiser, ela manifesta-se em todos os lados. E, no entanto, todos os lugares são diferentes. E Castro Laboreiro conserva essas características muito, muito próprias. Uma terra muito velha, não é? Tem uma arqueologia riquíssima no Planalto da civilização megalítica. Tem histórias que se cruzam com a história de Portugal e com o início da história de Portugal, não é? O castelo. Sim, o livro das fortalezas do Duarte de Armas, lá está. A história do Afonso Henriques, que com a ajuda da abadesa do convento de Paderne, vai discutir as fronteiras. O grande problema dele que era o condado portucalense. Ele estava a disputá-lo com a mãe, mas o condado portucalense ia muito mais para norte.
Certo. E ele não tinha forma de dominar um território tão grande. E Castro Laboreiro e toda a Raia Seca, porque era mais fácil, por exemplo, reconhecer uma fronteira no Rio Minho do que no cimo dos montes. Exatamente. Através de um alinhamento de pedras, não é? E, portanto, pode-se imaginar o interesse logístico de Castro Laboreiro, por exemplo, na conformação do reino logo no seu início. E nunca mais acabam as histórias de Castro Laboreiro, porque ele está sempre presente. Há mais para contar. E livros como o da Luísa contribuem para a continuidade dessa presença e vão alimentando-a de histórias de imaginário, porque se não se alimentar, as coisas caem numa amnésia coletiva. Desaparecem. Não é? E com livros como este não desaparece. Obrigado, Luísa. Obrigado, Álvaro. Castro Laboreiro, Entre Brandas e Inverneiras, de Luísa Pinto, o retrato da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que trouxemos aqui ao Da Capa à Contracapa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Esta conversa está disponível na íntegra em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos. O genérico original deste programa é do pianista Mário Lajinha. Esta semana fizemos este programa com Paulo Teixeira, Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para outra conversa.